Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos aqui para uma aula de resolução de questões, né? Falando um pouquinho sobre nomenclatura. Aqui a nossa primeira questão, ela pede para que a gente nomeie, né, as cadeias. A gente vai ter aqui 9 cadeias, a gente vai dividir essa série em 2 vídeos, certo? Então vamos começar aqui. Vocês estão visualizando já a letra A. Olha só, o que a gente tem nessa cadeia? A gente tem nela uma cadeia principal com 3 carbonos e ligada a essa cadeia principal a gente tem uma ramificação. Essa ramificação aqui, como a gente já viu nas outras aulas, ela recebe o nome de metil. Por que metil? Met, porque é só um carbono, e il, porque é a terminação que a gente utiliza nas ramificações. Esse metil, se a gente observar aqui, ele está ligado no segundo carbono, né? Independente de onde a gente comece a numeração, de todo jeito ele vai ficar no segundo. Então, vamos lá. Como é que eu vou fazer a nomenclatura dessas cadeias que têm ramificação? Como já foi dito em outras aulas, sempre que a cadeia tiver ramificação, o nome sempre vai ser iniciado por ela. Então, como é que a gente vai começar? Primeiro eu vou localizar a ramificação. Como é localizar? Eu vou dizer qual é o número do carbono em que ela está ligada. Como eu já falei, ela está no carbono de número 2. E o nome dela, que eu já tenho aqui, metil. Então, eu tenho no carbono 2 um metil. E aí, eu vou agora para o nome da cadeia principal, né? Uma cadeia aqui com 3 carbonos. Lá pela nossa tabela, a gente sabe que o prefixo para 3 é prop. Como na cadeia só tem ligações simples, o infixo vai ser an, mais a terminação o, que é a terminação básica dos hidrocarbonetos, porque aqui na cadeia a gente só tem carbono e hidrogênio. Então, o nome da cadeia vai ficar 2-metilpropano. Ok? Vamos lá para a letra B. A letra B, a gente já tem uma cadeia um pouquinho maior. E a gente tem aqui 2 ramificações, né? Nesse caso aqui eu tenho 2 metilos, né? Aqui, do mesmo jeito, a numeração. Tanto faz eu iniciar a numeração desse carbono, como tanto faz eu iniciar desse, né? Porque, de todo jeito, as ramificações elas vão permanecer nos mesmos números de carbonos. Então, aqui, ó, carbono 1, 2, 3 e 4. E aí, como eu já falei, se tem ramificação, o nome precisa começar por elas. Então, aqui vai ficar assim, ó. Em vez de eu colocar 2-metil, 3-metil, eu vou colocar 2,3, né, que são os números dos carbonos aonde as ramificações estão ligadas. E como são 2, eu vou usar um prefixo, né? Prefixo di, porque são 2, né? De metil, certo? Então, significa dizer que eu tenho 2 metilos, um tá no carbono 2 e o outro tá no carbono 3. E aí, eu vou pro nome da cadeia principal. Já vou colocar o nome aqui direto. 4 carbonos, prefixo but, ligações simples, infixo an, mais terminação o. Então, o nome da cadeia fica 2,3 dimetilbutano. Letra C. Olha só. Na letra C, aí aqui a gente tem a ramificação e tem a ligação dupla. Se a gente lembrar lá dos critérios, né, que fala de numeração e que fala também de escolha de cadeia principal, lá ele diz que a ligação dupla ela é prioridade em relação à ramificação. Então, aqui
Aliás, aqui não vai fazer diferença, né? A numeração. Porque se eu começar daqui, vai ficar 1, 2, né? A dupla vai sair do carbono 2. E se eu começar daqui, também vai ficar 1, 2. Então, eu vou preferir essa aqui, porque aqui eu vou pegar a ramificação e a ligação dupla ao mesmo tempo. 2, aqui 3 e aqui 4. Ok? Então, olha só. No carbono 2, existe o metil, que a gente já viu. E aí, vamos lá. 4 carbonos, prefixo but. Aí, aqui, um detalhe. Como existe uma ligação dupla e ela não tá saindo do primeiro carbono, aqui a numeração ela é obrigatória. Então, eu vou colocar aqui o tracinho. Vou colocar aqui também, de novo, 2. Por quê? Porque é do 2 que a ligação dupla tá saindo. E aí, o infixo aqui vai ser em, né? Que a gente já viu, quando tiver ligação dupla, o infixo é em. E a terminação, ó. Então, o nome fica 2-metil-but-2-eno. Alternativa D. Olha só. Aqui, a numeração ela vai ser diferente, vai fazer diferença. Por quê? Como eu falei nesse instante, a insaturação ela é prioridade em relação à ramificação. Então, aqui, o carbono de número 1 vai ter que ser o carbono de onde está saindo a ligação dupla, certo? Então, mesmo que ele fique mais distante da ramificação, aqui a prioridade é a ligação dupla, ok? Então, olha só. Vou começar aqui, né, com a ramificação. A ramificação está no carbono 3. E eu tenho aqui um metil. E aí, a cadeia principal. Eu tenho um but, porque eu tenho uma cadeia principal com 4 carbonos. Aí, no primeiro carbono, existe a ligação dupla, né? E aí, eu coloco o infixo em e a terminação, ó. Certo? Então, fica 3-metil-but-1-eno. Se colocar buteno, não fica errado, tá bom? Porque se não tiver numeração, eu vou saber que que a ligação dupla ela tá saindo do primeiro carbono. Mas se por acaso a ligação dupla ela tivesse do segundo carbono em diante, aí a numeração ela se torna obrigatória. A letra E, a gente já tem uma cadeia bem maiorzinha. Aqui a gente tem uma cadeia com 5 carbonos e tem uma cadeia com 2 ramificações, né? Aqui eu tenho o metil e essa ramificação aqui eu vou chamar ela de etil, porque ela é uma ramificação com 2 carbonos, certo? E aqui eu tenho a cadeia principal. Aqui, a numeração, eu vou começar a numerar desse carbono aqui, por quê? Porque quando eu começo desse, as ramificações elas vão ficar, respectivamente, no carbono 2 e 3, certo? Se eu começo daqui, as ramificações elas vão ficar nos carbonos 3 e 4. E como também já foi dito em outras aulas, a gente sempre vai escolher a numeração que seja mais baixa, certo? Então, aqui, eu começo sempre do carbono que está mais próximo às ramificações, porque nesse caso não existe ligação dupla. E aqui vai ficar assim, ó. Aí aqui eu tenho que observar o seguinte, ordem alfabética. Como o E vem antes do M na ordem alfabética, então eu vou começar aqui pelo etil, mesmo ele estando no carbono de número 3 e o metil estando no 2, certo? Então aqui vai ficar assim. No 3 eu tenho o etil e no 2 eu tenho o metil. E aí a cadeia principal, a cadeia tem 5 carbonos, prefixo é pente. O infixo vai ser an, porque as ligações elas são todas simples. E a terminação, ó. Ok, pessoal?
Peço a vocês que se inscrevam no canal, curtam e compartilhem. As outras alternativas a gente vê no próximo vídeo.